Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa segunda-feira, iniciando mais uma semana, hoje celebrando a festa de São Domingos que lá no século XII e XIII fundou a Ordem dos Pregadores, hoje chamado os Dominicanos, né? Junto com São Francisco, vai fazer a grande reforma da igreja, principalmente pela pregação, e São Domingos também, uma pregação mais popular da palavra de Deus, por isso são chamados frades pregadores, e ele vai promover os estudos teológicos. Então os frades pregadores, um pouquinho diferente dos franciscanos na época, ele vai enfatizar os estudos e também a oração popular do Santo Rosário, que até hoje é muito querido na vida do nosso povo, né? Então que São Domingo nos ajude também a não esquecer que proclamar a palavra e rezar é o jeito primeiro que Jesus nos chama para testemunhar o nosso discipulado, para viver a nossa missão. E o Evangelho, Mateus 17, 22 ao 27. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pegares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho de hoje temos uma cena bastante curiosa, onde Jesus é desafiado pelos administradores do templo acerca do imposto, da taxa que se pagava no templo. Primeiro, Jesus mostra que aquele imposto é ilegal, que aquele imposto é injusto. Porque ele pergunta a Pedro: quem deve pagar o imposto? Os filhos ou os estranhos? Claro, são os estrangeiros. Mas o povo de Israel não era estrangeiro? Como que eles tinham que pagar o imposto em sua própria terra? E esse imposto tinha dois viés. Um é para a manutenção do templo, o outro é para o imperador romano que dominava na época Israel. Os dois estavam errados. Primeiro, porque a terra era dom de Deus dado ao povo. Não era para ser explorada por ninguém. Então, a exploração romana, a dominação romana era injusta. Por outro lado, também o templo,
cobrar impostos para as pessoas rezarem no templo, na casa do Pai, eu pagar para ir à casa do meu Pai? Eu pagar uma taxa para frequentar a minha igreja? Não está certo. Então, o imposto é ilegal. Mas para que essa gente não se escandalize, pague o imposto. Cumpra a justiça. Jesus, em nenhum momento, quis se opor diretamente às leis. Ele diz, olha, eu tenho consciência que essa lei é injusta, mas se é lei, vamos cumpri-la. Talvez aqui Jesus esteja dando para nós um sentido de cidadania muito forte, né? Eu vejo hoje, na linha dos impostos, ou de cumprir os deveres de cidadãos, muitas vezes nós somos falhos. Quantas vezes nós, de igreja, compramos sem nota e vendemos sem nota, para burlar os impostos. Quantas vezes nós, de igreja, pensamos que, não concordando com o modo que se aplica o dinheiro público, podemos, de alguma forma, nos beneficiar daquilo que é público. Então, essa consciência de que, mesmo não concordando, nós precisamos ser honestos. Agora, é claro, podemos lutar para mudar. Mas a honestidade, a justiça, precisa ser testemunhada por nós. E depois, um outro aspecto interessante do evangelho de hoje é que Jesus pede que Pedro pesque uma única moeda para pagar 2 impostos, por mim e por ti. De alguma forma, parece que Jesus está dizendo para Pedro que a vida dos dois está intimamente ligada, a do discípulo e a do mestre. Que o destino dos dois tem o mesmo segmento. Aquilo que Jesus vai passar, Pedro também passará. A cruz que espera Jesus também espera por Pedro. Pague por mim e por ti. É a participação do discípulo na vida do mestre. É a participação, a solidariedade do mestre na vida do discípulo. Talvez hoje ficasse bom primeiro perguntar como estamos vivendo, testemunhando as leis civis, com honestidade, com justiça, cumprindo as leis civis, que também é um testemunho de fé. E depois, como estamos sendo solidários com Jesus na sua cruz. E como nos sentimos a sua solidariedade por nós em nossas cruzes, em nossas fadigas. Ele assumiu as nossas dores. Ele carregou nos ombros os nossos pecados. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom início de semana. Fiquem com Deus.